Programa Conexões. Sociedade, ciência, tecnologia e inovação em São Carlos e região. Olá a todos, seja muito bem-vindo ao programa Conexões. A partir de agora você fica conectado com diversos temas ligados à sociedade, educação, ciência, tecnologia, inovação e ainda na formação de jovens. Hoje iremos falar sobre bibliotecas e o exemplo de eficiência e qualidade dos serviços que são prestados por essas estruturas que estão instaladas no campus da USP de São Carlos. Conosco iremos ter a responsável pela Biblioteca do Instituto de Física de São Carlos, da USP, Ana Mara Prado. Fique por aí, pois começaremos esta edição do programa Conexões de hoje em exatamente 30 segundos. A gente se vê daqui a pouco. Vamos então começar este programa Conexões, recebendo aqui Ana Mara Prado, que ela é responsável pela Biblioteca do Instituto de Física de São Carlos. As bibliotecas universitárias de nossa cidade desempenham um papel fundamental no ambiente académico, sendo um recurso indispensável para o aprendizado, pesquisa e desenvolvimento intelectual dos estudantes, professores e pesquisadores. Além disso, elas também mantêm as suas portas abertas para toda a sociedade, consolidando assim a sua importância, mesmo em tempos onde os livros eletrónicos ganharam um significativo espaço. A importância das bibliotecas no contexto universitário é algo que chama a atenção pelos seguintes motivos. Primeiro, o acesso ao conhecimento. Depois, o apoio à pesquisa, o desenvolvimento de habilidades também na área de pesquisa, o espaço para estudo e colaboração e ainda a preservação e difusão do conhecimento. Muito bem, para além disso temos ainda a promoção da cultura e a educação contínua, o apoio à inclusão digital. Em resumo, as bibliotecas universitárias são espaços de fomento ao conhecimento, desenvolvimento académico e de apoio integral à comunidade universitária, sendo essencial para o sucesso académico e para o avanço científico e cultural das instituições. Muito bem, como eu tinha falado no início, recebemos hoje a Ana Mara Prado, que é chefe técnica da Biblioteca do Instituto de Física de São Carlos. Olá, Ana Mara, muito obrigado por ter aceito este convite para falar um pouco sobre a Biblioteca do Instituto de Física de São Carlos. O acervo do campus de São Carlos está distribuído fisicamente pelas 7 bibliotecas que se encontram instaladas naquele espaço e que concentram cerca de 1 milhão de volumes, entre livros, revistas científicas, teses, relatórios técnicos e materiais especiais de audiovisual e multimídia. Pertencentes à agora denominada Agência de Bibliotecas e Coleções Digitais, curiosamente com a sigla ABCD, elas vêm então substituir a antiga denominação que era o Sistema Integrado de Bibliotecas, a famosa CIBI. Muito bem, temos então no campus USP de São Carlos as bibliotecas da Escola de Engenharia, do Instituto de Arquitetura e Urbanismo, o Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação, Instituto de Física, Instituto de Química, Prefeitura do Campus e do Centro de Divulgação Científica e Cultural. Em primeiro lugar, Ana Mara, um abraço, aquele grande abraço, muito obrigado mais uma vez. Eu que agradeço. Me conta um pouco a história da instalação da biblioteca do Instituto de Física e de que forma é que ela chegou aos níveis de qualidade que apresenta neste momento e que é elogiada tanto por docentes e estudantes como pela própria sociedade são-carlense. Conto sim, tem história aí, viu, gente? Vamos lá. Vamos lá, nossa biblioteca, ela teve seu início, com a formação de 2 departamentos que inicialmente estavam dentro da Escola de Engenharia, Então era o Departamento de Física e Química e também ali o departamento, que a gente tinha de Química Molecular. Essa junção desses departamentos migraram da Escola de Engenharia e a biblioteca se formou com parte desse acervo, dessas áreas que vieram para o Instituto, No início, 2 departamentos, Departamento de Física e Química, e Química Molecular. Isso nós estamos falando de década de 71,
Aí foi ocupado um espaço bem pequeno no início aqui no prédio do Instituto de Física, onde hoje é o Departamento de Física e Ciências Materiais. No seu primeiro andar ali era uma pequena salinha, tá? Mas uma pequena salinha grandiosa em termos de conhecimento, em termos de acervo, que vieram na época da Escola de Engenharia. E nós estamos falando daquele início, daquele germe ali, quando a gente teve os nossos pioneiros aqui do Instituto de Física, professor Sérgio Mascarenhas, professor Ivone, né? Foram através deles que foram surgindo esses departamentos. Isso década de 71. Depois a gente teve ali uma mudança, né, dos departamentos, na década de 74, mas tudo num único local. Então era física e química caminhando junto e a biblioteca atendendo essas duas áreas. Um espaço pequeno com poucas pessoas. Isso foi crescendo. A física, na época, né, para se desenvolver, nós estamos falando de uma época que ainda nós não tínhamos uma tecnologia, então toda a pesquisa ela era desenvolvida com material bibliográfico impresso. Então a biblioteca era a fonte, né, germinadora desse conhecimento. Então nós tínhamos nessa época os pesquisadores dentro da biblioteca usando as fontes de informação existentes naquele período. Tudo em papel. Tudo em papel. Tudo em papel. O máximo que a gente tinha, assim, aqueles equipamentos, era uma máquina de datilografar. Não vou citar nome aqui para não fazer propaganda, né? Fichas, né? Fichários, que muita gente ainda tem em suas bibliotecas, aquelas fichinhas bonitinhas que você fazia o processamento do material, né? Por título, autor, assunto. Então era muito comum, eu não peguei essa época, mas colegas que foram dessa época, dizer que chegavam aqueles professores, abriam aqueles arquivos tão difíceis de organizar e puxavam um nicho de fichas e misturavam tudo. Era a morte, porque a gente tinha que organizar tudo aquilo de novo. Mas era através dessas fontes de informação que hoje estão tão fáceis da gente ter, é que se recuperava a informação que estava ali armazenada na estante. Mas mesmo nesse período, a importância da biblioteca já era grande, porque os bibliotecários, eles eram responsáveis pela aquisição, pelo processamento desse material, e a demanda vinha dos pesquisadores, né? O que comprar, o que não comprar. Então, assim, foi um desbravamento nesse sentido, né? De aprender a lidar com todas essas fontes de informação. E isso foi evoluindo, a biblioteca do Instituto de Física foi crescendo, né? Não só física, era física e química, passou a ser denominado Instituto de Física e Química, né? Que a gente conhece carinhosamente como IFQISC, né? E durante bastante tempo nós ficamos num único nicho. Depois, com a mudança do instituto que cresceram, a física cresceu, a química cresceu, foi separado as duas unidades. E também foi separado o acervo das duas unidades para atender de forma mais confortável os pesquisadores de cada área. Mas elas continuaram interligadas com a mesma gestão, a mesma coordenação. E essa coordenação, ela foi feita com muito apreço, com muita responsabilidade pelos bibliotecários na época, né? E até hoje, né? Isso garantia com que o acervo estivesse atualizado, as assinaturas estivessem ali correntes, estivessem na mão dos seus pesquisadores. Isso foi mais ou menos na época ali de 74, 75, essa divisão. Aí nós chegamos num período ali de 81 com a criação do CIB, que você acabou de mencionar no início, que é o Sistema Integrado de Bibliotecas da USP. Isso fortaleceu as bibliotecas, porque a gente tinha um órgão, né, de gerenciamento para todas as bibliotecas da USP. Então começou ali toda a fusão, toda a gestão de aquisição das coleções, de assinatura. E isso fortaleceu as unidades, porque as bibliotecas tinham um amparo de um órgão que acabava fazendo essa ponte das bibliotecas com a reitoria, né? Então era uma conversa direta ali que o sistema tinha com a reitoria, e isso beneficiava as bibliotecas em termos de recursos financeiros, né? E foram criados aí vários programas, né? Programas para conservação e preservação do acervo, programa para aquisição de livro, capacitação de equipe, isso tudo fazendo de forma que todas as bibliotecas pudessem absorver essa capacitação e essa qualificação. E talvez, eu não posso dizer que é o diferencial entre mais, mas no Instituto de Física em particular, a gente agarrou isso com unhas e dentes. Então, assim, tudo que era possível ser feito em termos de capacitação, de levar para o nosso pesquisador, para o nosso usuário,
fontes de informação, recursos a gente fazia, né? Isso foi assim um norte. Nós fomos inclusive pioneiros na instalação de bases de dados, porque falando da época 71, 74, a gente não tinha nem computadores, eram máquinas. O que existia no Instituto de Física e Química era uma sala chamada VAX, que tinham as máquinas de processamento de dados, os computadores, aquilo era, né, nossa, né, é o germe ali da informação que estava ali dentro. Mas a biblioteca, aos poucos, também foi aderindo a essa parte tecnológica. Nós fomos pioneiros na criação do primeiro banco bibliográfico do Instituto de Física. Então, tudo que a gente tinha nas fichinhas, né, a gente conseguiu migrar isso para um sistema automatizado e começamos a recuperar. Nós estamos falando isso daquela tela verde, prompt C, dois pontos, enfim. Mas foi fantástico, foi o boom, né? Depois a gente ainda inovou mais com tecnologia. A gente começou a trazer bases de dados e colocar isso disponível para os nossos usuários através de torres de comunicação. Então, você é mais ou menos imaginar assim, ó, várias torres CPUs de micros com N gavetas de CD. E isso foi assim, nossa, the best. O pesquisador conseguia acessar uma base de dados da sala dele com essa conexão de diversas gavetas. Hoje você fala assim, mas isso daí você faz. Mas naquela época não. Era o grito. A gente contou também com profissionais muito competentes para isso, né? Na época a gente tinha um bibliotecário que também era formado na área de computação e isso foi muito bom para a biblioteca, agregou muito, né? Então a gente tinha bons gestores, pessoas inovadoras, pessoas preocupadas com a ciência, com a pesquisa e profissionais capacitados para desenvolver essas fontes. Vocês caminhavam em paralelo. Em paralelo e era um universo ainda um pouco menor, um contato maior com a docência dentro da biblioteca, porque ainda era o local onde você recuperava as informações. Apesar de eu estar falando um pouquinho de tecnologia, mas era na estante que você ia buscar a revista, pesquisar o determinado artigo que saiu, era nas fontes de informação. Aqui no Instituto de Física, a mais famosa era o Physics Abstract, nós temos na biblioteca impresso até hoje, desde 1898. Então era uma fonte que hoje é inimaginável. Você abrir uma obra, ir no assunto, anotar os numerozinhos de referência, depois ir no número para ler o abstract daquilo, para ver se te interessava, para depois chegar na fonte realmente. Hoje a gente faz isso num clique e se demora, a gente fica bravo ainda, né? Fica bravo e preocupado. Mas isso também foi um divisor de águas, não é? Esse avanço da biblioteca do Instituto. Sim, a gente acabou sendo reconhecida entre as co-irmãs, né, como uma biblioteca que estava sempre à frente nas ações e nas atividades. Mas isso porque a gente tinha uma boa gestão, um apoio fantástico da nossa diretoria, que sempre a gente teve, que via a biblioteca como um ponto dentro do Instituto importante para o seu fortalecimento, né? Que era dali que você ia criando os nossos atuais docentes, os nossos alunos hoje egressos, que saíram dali. Eles estudavam, eles tinham as fontes de informação. A biblioteca tem programas de capacitação para esses usuários. Então, hoje, essas coisas estão mais assim dinâmicas e as pessoas são autodidatas nesse sentido. Mas falando dessa década de 80, 90 até anos 2000, as pessoas iam até a biblioteca para fazer seus levantamentos bibliográficos. E aí a gente tinha que ter o profissional bibliotecário capacitado nas fontes de informação para ajudá-lo, né, nas estratégias de busca, como é que ele encontrava aquele material. Nesse mesmo período, a gente tinha fortemente serviços de comutação bibliográfica, porque você levantava os dados bibliográficos que você precisava para a pesquisa, mas você precisava da fonte, do artigo, né? Então entrava aí o serviço de comutação bibliográfica. Hoje, simplesmente você passa um e-mail para alguém, nem mais e-mail, né, gente? Agora, um WhatsApp ou qualquer coisa, eu preciso do artigo do fulano, tal, tá na tua mão. Mas nessa época existia essa tramitação entre as bibliotecas. E o Instituto de Física também mantinha assim, fortemente a capacitação desses bibliotecários nessa área, né? A gente estava sempre fazendo treinamentos, se capacitando junto ao IBICT, que era o Instituto Brasileiro de Informação e Ciência e Tecnologia, que era responsável por diversas bases de dados, inclusive com o serviço de comutação.
E os nossos bibliotecários participavam assim, de todas as capacitações possíveis. E quando chegava uma fonte nova, de uma base de dados, era aquela questão, primeiro, que tudo em inglês. Né? Então, você já tinha que ter ali o domínio um pouquinho da língua para entender como que aquelas fontes funcionavam e depois ensinar. Foi uma fase muito gostosa, porque assim existia uma necessidade do pesquisador em relação à capacidade do bibliotecário para que ele pudesse obter a informação. Isso, com o tempo, virou uma dinâmica um pouco diferente. Né? Hoje o pesquisador ele busca o bibliotecário para recursos que ele desconhece, que ele precisa ser capacitado, mas rapidamente ele recebe a informação e ele acaba... Ele já trata e começa a utilizá-la, né? Mas é claro, atrás dos bastidores dessa informação tem todo um trabalho das equipes hoje da Agência de Biblioteca e Coleções Digitais. Até ao momento atual, você considera que a Biblioteca do Instituto é, digamos que, um exemplo? Eu acho que sim. Estou falando já na cidade de São Carlos, fora os muros também da universidade. Olha, Rui, assim, na cidade de São Carlos eu acho que é um pouquinho difícil afirmar isso, mas assim, dentro da Universidade de São Paulo e das nossas co-irmãs, por muitos anos a gente carregou bandeira de inovação. A gente foi exemplo para muitas unidades, né? E foi exemplo, não é mais? Não. Porque hoje as bibliotecas estão mais ou menos equilibradas, né? Existe uma preocupação de que as bibliotecas da USP tenham uma infraestrutura um pouco semelhante, não em termos de espaço, mas de fontes de informação e capacitação, né? Então a gente acabou criando já um equilíbrio, né? O que a gente tem de retorno que nos permite dizer que a gente ainda é uma referência são os nossos próprios usuários. São os nossos próprios docentes, que mesmo estando fora do Brasil, ainda usam nossa biblioteca como referência para acesso à informação. Ainda voltam do exterior e dizem assim, olha, conheci biblioteca YXZ, mas a biblioteca do Instituto de Física ainda é melhor, é mais acolhedora, é mais rápida a resposta, os profissionais são capacitados para nos atender. Legal. E temos ainda também o facto da Biblioteca do Instituto de Física de São Carlos estar aberta a usuários fora da Universidade de São Paulo. Deixa-te perguntar, Ana Mara, como é que funciona esse serviço de apoio externo também, porque é importante, não é? Na realidade, Rui, tudo mudança de paradigmas, né? Quando a gente fala aí de década de 80, 90, a gente só está pensando no usuário USP. Não tinha muito essa questão de comunidade em geral. A gente encarava assim, somos todos bibliotecas universitárias, estamos dentro da universidade, as bibliotecas é para o seu métier ali, para a sua comunidade USP. Mas aos poucos você vai entendendo que não é só isso, né? A comunidade necessita também de espaços que eles possam utilizar para desenvolver seus estudos, suas pesquisas, se preparar para concurso, se preparar para vestibular, né? E por que não usar as bibliotecas de dentro da USP? Afinal de contas, a USP é pública. É a sociedade que custeia toda a nossa pesquisa, nosso ensino, e a gente tem que dar esse retorno, né? E aí começou essa mudança de como fazer isso, porque até então a gente tinha aqui no campus de São Carlos, e temos até hoje, o que a gente chama de CDCC, que você acabou de mencionar aí, né, que é o Centro de Divulgação e Divulgação Científica e Cultural, né? A gente fala CDCC, é uma biblioteca que está no centro da cidade, na Rua 9 de Julho, e ela fazia esse papel da comunidade, né? Ela agregava ali os professores da rede de ensino, os alunos de ensino médio, fundamental, enfim. Então, meio que a gente olhava assim, é lá o nicho disso, mas não é. A gente tem que pensar que as nossas bibliotecas, o nosso campus, ele é aberto para a comunidade, as pessoas têm que estar aqui dentro, né? E aí com isso foi se mudando um pouquinho, as pessoas começaram a conhecer, e é engraçado porque as pessoas chegam assim, mas eu posso usar? Eu posso ficar aqui? Eu tenho acesso à internet? Eu tenho? Como que eu consigo a senha para usar o Wi-Fi? Quer dizer, é como se fosse algo ainda que está distante das pessoas, e a gente tem que fazer isso
fica próximo delas. delas. Vocês estão fazendo exatamente essa integração. Nós estamos, assim, a gente não está, assim, abrindo assim, uma bandeira dizendo assim, venha a população para dentro da biblioteca. Sim. Primeiro que os espaços também são restritos e a gente não pode perder o foco. A gente está aí para apoiar o ensino e pesquisa. Então, a gente precisa ter espaços para os nossos alunos que estão cursando, né, os diversos cursos que a gente tem aqui no campus. Mas a gente tem como também agregar outras pessoas. Isso está sendo feito na Biblioteca da Física, e acredito que nas outras também tenham isso. A gente tem jornalistas, a gente tem advogados, a gente tem professores que vêm para desenvolver suas pesquisas aqui, trabalhar, fazer suas videoconferências, aproveitar o ambiente, a internet, o espaço que é bonito, né? Então, assim, nós temos essa população devagar chegando. E nós temos a população também que não tem nada a ver com esse naipe de pessoas intelectos. Tem uma pessoa da comunidade que vem aí para acessar um WhatsApp, acessar uma rede social, ver um vídeo que ele não tem uma internet tão boa na casa dele. Legal. Né? São poucos. Pelo menos no Instituto de Física, não são muitos, mas são muito bem-vindos. E a gente tem pessoas que estão aí conosco há tempos já, que estão desenvolvendo pesquisas de forma, digamos assim, autônoma, buscando aí, de repente, aderir a uma pesquisa, fazer alguma coisa que possa estar inserida no nicho, ou simplesmente porque gosta de estar dentro de um ambiente desse. Você conseguiria estimar mensalmente o movimento da biblioteca no seu público? Mensalmente? Mensalmente. Vamos lá, mensalmente. A gente tem uma frequência mensal, eu não sei se eu vou... Diária, talvez. Diária, poderia te dizer, em torno de 400 pessoas frequentando a biblioteca. É muita gente. Anual, nós estamos falando de 170 mil, 180 mil pessoas. Eu precisaria pegar esse dado da frequência mensal, mas diária é mais ou menos isso. Por quê também, né, gente? Nossa biblioteca é aberta, não só para o público comunidade USP, como para a comunidade em geral. Horário de funcionamento de segunda a sexta com os profissionais, das 8 da manhã às 19 horas. Após as 19 horas, foi outro momento que a gente refletiu e falou, bom, a gente precisa deixar isso aberto. Tudo isso parado, a gente vai embora, apaga as luzes, fecha e o ambiente está aqui sem ninguém utilizar. Isso. Aí veio a ideia da criação do espaço 24 horas. Fizemos umas poucas adaptações. Nosso prédio é favorável a esse tipo também de adaptação, porque a biblioteca, para a pessoa adentrar a biblioteca, ela passa pela portaria. Então, a gente tem sempre uma figura ali que acaba inibindo qualquer tipo de má intenção, porque tem um vigilante, claro, né? Claro. Isso favoreceu muito para a gente a criação do espaço 24 horas. E a gente começou com isso, falou, será que teremos público? Fizemos uma salinha pequenininha para 14 pessoas. Aquilo bombou. Foi fantástico. Aí falou, não, então vamos expandir. Aí expandimos toda uma área que foi possível, limitando essa área ao acervo, até o presente data, e isso é utilizado por todos os alunos da USP. Ah, mas a comunidade não pode vir usar o espaço 24 horas? Pode, a gente deixou um espaço reservado para a comunidade. Esse espaço inicial, que comportava só 17 pessoas, ele ficou aberto para qualquer pessoa, a qualquer horário. Já o espaço maior, do espaço 24 horas, a gente ainda está trabalhando, não sei se a gente vai mudar isso, porque é importante a gente ter também um dado estatístico. Quem é que usa o nosso espaço? Isso. São os alunos do Instituto de Física, são os alunos do curso de Engenharia, da Matemática, de Ribeirão, de São Paulo. Então, a gente instalou, como a gente tem nas nossas catracas dentro do Instituto, um leitor que identifica pelo cartão USP ou ICARD do aluno, de onde ele é, o tempo de permanência dele dentro desse espaço. E com isso a gente pode tirar diversos indicadores, né, de uso, de melhoria, de expansão, né? Nós temos, só na biblioteca do Instituto de Física, a gente tem 14 salas de estudo em grupo. E isso é pouco. Isso é pouco. Para nós parece muito, né? Parece assim, muito. Todos os dias a gente tem grupos chegando. A fala deles, eu falei, quem está no nosso balcão de atendimento, hoje o que mais faz ali, além do empréstimo, que é o métier, né, do balcão de empréstimo, é responder para o aluno, sim, tem salinha. Não, não tem salinha. E eles, eu posso ficar aqui esperando para ver se vai vagar alguma? Vocês têm como me avisar? Então, assim, a gente já percebe que essa é uma demanda que a gente precisa batalhar em projetos e expandir, né? Legal. Depois disso tudo, é assim, nós imaginamos,
pelo relato que você nos dá, a alta frequência da biblioteca todos os dias. Quantos profissionais é que trabalham na biblioteca e quais são os serviços que ela oferece? Ok. Hoje você já falou em empréstimos de livros. Empréstimo de biblioteca, empréstimo local já foi mencionado, os levantamentos bibliográficos a gente também já mencionou. A sua equipe é constituída por quantas bibliotecárias? Vamos lá, Rui. Hoje a gente tem 8 pessoas na equipe. Já tivemos mais, mas tivemos aposentadorias, saídas de pessoas que prestaram concursos, né, e foram para outras áreas. Não estamos tendo uma reposição como a gente gostaria da equipe, mas com a equipe que está, a gente está tentando manter a qualidade dos serviços e produtos que a gente sempre ofereceu. Hoje a gente tem na biblioteca 8 pessoas, de 8 pessoas, duas delas não estão no quadro como bibliotecárias, sim como técnicas, mas com formação em biblioteconomia, ciência da informação, MBA. E as demais, as outras 6 também, são formadas na área de biblioteconomia e ciência da informação, com especialização, com MBA ou uma pós-graduação, enfim. Essa equipe de 8 pessoas hoje é que faz essa biblioteca funcionar da forma como ela está, porque a gente tem um horário ininterrupto. Então, nós estamos falando que a equipe entra às 8 e só sai às 7 da noite. Não fecha em horário de almoço, não fecha em horário de jantar, enfim. Então, nós precisamos que essa equipe esteja super engajada com esse comprometimento de estar de portas abertas para os usuários, né? Além do serviço que a gente já mencionou, a biblioteca é responsável por algumas atividades que são bastante importantes para o nosso instituto. Por exemplo, a gente colabora e muito com o preenchimento da plataforma Sucupira CAPES, que garante ao nosso programa de pós-graduação a sua nota 7. Não é porque a biblioteca faz o serviço que tem nota 7. Vamos separar as coisas. É a nota máxima. É a nota máxima do programa em função de toda a sua grandeza e importância. Mas a biblioteca colabora junto nessa plataforma com o preenchimento da produção intelectual dentro da plataforma. E nisso a gente tem uma preocupação muito grande de estar identificando ali discente, quem é pesquisador externo, qual a rede de colaboração que tem dentro disso. E isso permite que o coordenador do programa de pós-graduação, com esses dados na mão, além de N outros dados que ele tem do programa, consiga fazer aí um relatório de fechamento do programa a cada ano, né? Essa é uma atividade importante que a biblioteca fazia desde muito tempo, mas de uma forma mais isolada. A gente mandava os dados para a área de pós-graduação. Hoje, esses dados, a gente é quem insere na plataforma. Então, é uma atuação bastante importante. A biblioteca é responsável, não só a Biblioteca da Física, todas as bibliotecas da USP, em coletar, armazenar e processar toda a produção intelectual do seu corpo discente e docente, e também de servidores. Então, estamos a falar de quantos professores, de quantos docentes? Nós temos mais de 90 só de docentes, mas além de docentes nós temos quase 200 funcionários, mas desses 200 funcionários, o que pesquisam e publicam algumas coisas são mais o pessoal técnico, especializado de laboratório, que acabam inclusive orientando alunos, né? Então, esse trabalho é feito pela biblioteca com muito esmero. E muitas bibliotecas da USP já se espelharam nessa atividade, da forma como a gente faz, como é essa dinâmica, para fazer isso nas suas unidades. Legal. Porque a gente produz indicadores diversos, né? A gente consegue emitir relatórios que ajudam muito na gestão para a diretoria. Relatórios que mostram o fator de impacto dessa produção dentro do ano, quais os grupos de pesquisas estão produzindo mais, né? Qual é a média de impacto dessas produções, qual é a rede de colaboração que o Instituto tem, né? Isso tudo a gente faz dentro da biblioteca, né? Então isso é mandado para a diretoria, é usado pelos departamentos, é usado pela pós-graduação. Então é uma atuação bem grande da equipe nesse sentido e é trabalhoso, gente, é trabalhoso, né? Esse é um serviço também bastante importante. A biblioteca, então vamos lá, a gente tem essa parceria com a pós-graduação, uma plataforma Sucupira. Com a pós-graduação a gente tem uma parceria que a gente também normaliza e padroniza todas as teses e dissertações dos alunos, mantendo dentro de uma norma específica definida em conjunto com a pós-graduação.
É um trabalho que não acaba. Não acaba, a gente está ficando meio sem perna para tocar esse trabalho com esse número de pessoas. E além disso, Ana Maria, desculpa só interromper o teu raciocínio, a Biblioteca do Instituto também promove e realiza outras atividades que vão além daquelas que são consideradas tradicionais no âmbito do seu trabalho cotidiano. Por exemplo, sessões de yoga, verdade, sessões de yoga na Biblioteca do Instituto e de meditação. Me explica um pouco como é que funcionam essas atividades e a quem é que elas são dirigidas, porque é uma coisa que é pouco usual nós observarmos nas bibliotecas, sejam elas universitárias ou não, ter este tipo de atividades. Novo, né, Rui? É quebra de paradigma, né? Eu falo por mim, né? Porque eu já estou aí desde a década de 80. Assim, a gente enxergava aquela biblioteca de lugar, silêncio. Isso. Aquela fotinho do bibliotecário de Birote com a mãozinha horrorosa, mas muito conhecida. E isso fica intrínseco nos profissionais, né? E era aquela coisa, silêncio na biblioteca, não se pode fazer nada, não pode... Aos poucos, você vê que o próprio público precisa também de momentos de bem-estar, vamos chamar dessa forma, né? Aí, aos poucos, a gente foi conseguindo abrir um pouco o leque, ver que a gente também tinha essa capacidade. Por quê? A USP, quais são os pilares da USP? Pesquisa, ensino e extensão. E onde a gente estava fazendo a extensão? A gente fazia extensão porque a gente é muito simpática, né? Então a gente conversava com todo mundo, batia papo, recebia. O aluno vinha, chorava, contava a história dele. É extensão, gente. Não vem não, que isso é extensão. Então a gente sempre foi muito bem vista pelos alunos por essa atenção, por esse carinho que a gente tinha para com os nossos usuários em geral. Mas precisava ir além disso, né? E aí a gente começou bem pequenininho. É uma exposição, traz um artista para fazer uma exposição aqui, foi legal. Vamos fazer um café aqui, uma roda de conversa com café. Ai, mas vai fazer barulho? Como que vai ser? De repente, estavam todos os alunos nessa roda ali, né? Então, quer dizer, era algo que eles estão sedentos também, de sair daquele nicho, daquela coisa do estudo, da pesquisa, do estresse. E aí, com isso, a gente foi aos pouquinhos, com muito medo de não saber fazer, como organizar. A gente teve café, o Coffee Talks, a gente teve meditação, a gente teve um momento de bem-estar antes de entrar a yoga, que também foi meditação com uma educadora aqui do campus. A gente trouxe artistas plásticos para fazer exposição, mas assim, tudo ali no nosso universo, né? Naquele primeiro momento. Aí a gente começou a ter atividades um pouco extra muros biblioteca, né? Começamos com Semana do Livro da Biblioteca, que não é uma coisa que iniciou com a gente, não. Nós já estamos aí na 27ª, 9ª edição. É de todas as bibliotecas da USP. E aí, nesses momentos, a gente já viu uma oportunidade da extensão. Pô, se é uma Semana do Livro das bibliotecas, vamos trazer para a biblioteca as atividades diferentes. E em conjunto também. Nós somos 7 bibliotecas. Então, a Semana do Livro e da Biblioteca, a gente começou a fazer atividades conjuntas. Por quê? Todo mundo com poucas pessoas nas suas unidades. Então, a união faz a força, né? Então, a gente conseguia promover atividades. No início, aquela coisa mais fechadinha, trazer pessoas para falar de recursos de informação, tal, aquele medo de avançar o sinal e ter uma crítica, como é que isso... Mas, aos poucos, a gente viu que isso era necessário, né? E aí a gente começou, primeiro que a gente já tinha N atividades conjuntas, falei da Semana do Livro, a gente tinha Escola de Pesquisadores, que também foi fantástico, uma atividade conjunta das bibliotecas. A gente criou, conjuntamente com alguns docentes, um portal da escrita científica, mas aí, ó, tudo nisso a gente está falando ainda de informação, biblioteca, pesquisa, escrita de alto impacto. Aí a gente foi saindo um pouquinho, começamos a ter uma oportunidade de um evento diferente no campus, que foi a Festa do Livro. Né? Nós agora já tivemos a 9ª edição da Festa do Livro e a cada ano as bibliotecas têm se envolvido mais, apesar das suas dificuldades de pessoal, de infraestrutura, mas a gente começou a fazer isso conjuntamente, não só biblioteca, centro cultural. Por quê? Não há necessidade da gente saber tudo, a gente tem que saber compartilhar. A gente sabe gerenciar, organizar, mas tem gente que sabe e trabalha com cultura e com extensão. E aí a gente também tem a união junto com a EDUSP, né, que é a que traz os expositores, as editoras para cá, para a venda de livros. Mas é um chamariz para que a gente também tenha
agregado à venda de livros, atividades culturais, literárias, né, artísticas, como a gente está tendo. E é uma festa que está crescendo e todos os anos essa festa acontece aqui no campus da USP. Acho que é no segundo semestre, se não estou em erro. Mês de agosto. No mês de agosto. Todos os anos uma grande festa do livro em que se mistura a cultura, se dilui a cultura, o entretenimento, as artes e, claro, os livros, não é? Sempre essencial. Oh, Ana Mara, vamos fazer aqui, eu tenho que descansar um pouquinho de você, porque você fez aqui uma retrospectiva bastante lata da importância da nossa biblioteca do Instituto de Física de São Carlos. Muito bem, meus amigos, meus queridos amigos, vamos fazer aqui um breve intervalo e voltaremos para a segunda parte do programa Conexões em exatamente 30 segundos. Por isso, não saia daí, porque voltaremos já a seguir, tá bom? Até já. Sejam bem-vindos de volta ao programa Conexões, na FAFC TV. Hoje estamos recebendo a responsável pela Biblioteca do Instituto de Física de São Carlos, Ana Mara Prado, que fala connosco sobre a importância dessa estrutura que se encontra ao serviço da comunidade da USP São Carlos e também da própria sociedade são carlense. Fizemos uma visita à Biblioteca do Instituto de Física de São Carlos e gravámos um pequeno vídeo tentando mostrar para você, espectador e espectadora, as impecáveis instalações que se encontram disponíveis para todos os usuários. Vamos então assistir a este trabalho videográfico com a narração da bibliotecária Graciele Pepe. Essa é a Biblioteca do Instituto de Física de São Carlos. Logo aqui na entrada, nós temos uma sala de estudo 24 horas aberta a toda a comunidade. Aqui na entrada, nós também temos o nosso totem, onde ficam disponíveis informações sobre a produção científica dos professores e pesquisadores do Instituto de Física, informações sobre o acervo, eventos e alguns informes. Aqui na entrada da biblioteca, nós também temos um espaço de estar, onde é possível ler livros, ler os jornais que assinamos. Aqui ao lado nós temos o serviço de referência, onde é feito o atendimento aos alunos, pesquisadores, treinamentos sobre bases de dados e todo tipo de informações relacionadas à produção científica. Aqui também nós temos sala de computadores, que fica disponível 24 horas nossos alunos. Temos scanner. Aqui ficam espaços de estudo individual. Esse é o corredor de entrada da biblioteca. Aqui ao lado nós temos as salas de estudo em grupo. Essas salinhas são equipadas com lousa, canetões, ar-condicionados. Mais salas de estudo em grupo. Aqui fica o nosso balcão, onde é realizado o serviço de empréstimo e devoluções de livros. Também temos o nosso acervo de livros. Ao lado do balcão de empréstimos fica o nosso expositor, onde ficam disponíveis os novos livros adquiridos pela biblioteca. Aqui temos mais espaços individuais para estudo. E aqui fica o nosso acervo. Ao lado do acervo da biblioteca fica esse armário, onde temos o acervo Professor Bernard Gross. Também neste armário ficam disponíveis os kits educacionais. Nessa sala de tratamento da informação é realizado todo o processamento de livros, teses e outros materiais que chegam à biblioteca até serem disponibilizados em nosso acervo. Essa escada leva ao piso superior, onde estão disponíveis as teses, procídens e periódicos. Muito bem, Ana Mara, depois deste vídeo, creio que tem havido muitos trabalhos em parceria com as restantes bibliotecas do campus. Quais são as ações e iniciativas que para si têm sido as mais importantes em termos de conjunto?
Olha, eu acho que assim, a que mais agregou e fez com que as bibliotecas fizessem algo junto e depois tivessem o retorno disso como uma ação satisfatória, eu acho que foi a Festa do Livro. Porque apesar da gente ter várias atividades conjuntas, como eu mencionei anteriormente, como a Semana do Livro, algumas atividades eram conjuntas, outras feitas nas próprias bibliotecas, né? Mas eu acho que foi uma oportunidade ímpar, né, da gente desafiar o próprio profissional bibliotecário, porque assim, não é da nossa formação essa questão da gestão, da coordenação de eventos, né? A gente tem uma formação muito mais voltada, né, para a área, claro, ciência da informação, biblioteconomia, mas a gente também tem que investir um pouco mais nessa questão da promoção da cultura, né? E a gente está aprendendo isso. Então, acho que a Festa do Livro, nesse sentido, acho que foi a ação... É que mais marcou e é que mais continua marcando. Continua marcando, apesar das dificuldades das equipes cada vez menores. São milhares de pessoas que, ao longo das edições dessa Festa do Livro, elas comparecem no campus aí e participam. Na última edição, na 9ª que a gente teve mais de 2.500 pessoas praticamente nos 4 dias de evento. E nesses 4 dias de evento, a gente teve a presença das bibliotecas maciça, porque são diversas atividades que a gente precisa coordenar nos bastidores da festa. E é essa equipe das bibliotecas e do Centro Cultural, né, eu não posso deixar de mencionar, que carregam esse piano, né, para que essa festa seja um sucesso. Muito bem, estamos na reta final do nosso programa de hoje, aqui com a Ana Mara Prado, e para terminarmos esta conversa, eu gostaria de saber, Ana Mara, se existem novas apostas, novos planos de ação para o futuro na Biblioteca do Instituto de Física de São Carlos. Abre a sacola que a gente quer saber, o que é que está por aí? Rui, é assim, né? A gente tem que estar sempre olhando para melhorias, né? Sempre buscando melhorias, né? Porque se você estagnar ali, o tempo passa e as pessoas passam por cima e outras coisas têm outras importâncias. A gente tem projetos, né, que a gente quer colocar em prática, né, não? Um deles é a expansão do nosso espaço da biblioteca, com áreas mais interativas. Para isso de novo, uma quebra de paradigma, né? Por quê? A gente precisa mexer com o acervo, né? E não estou falando mexer com o acervo de jogar acervo fora, hein, gente? Pelo amor de Deus, não é isso. Mas a gente precisa ter formas de preservar esse acervo, mas ao mesmo tempo liberar espaços, áreas físicas nas bibliotecas, para que a gente possa ter ali uma criação de um espaço realmente interativo e, se possível, um espaço 24 horas muito mais amplo do que a gente já tem hoje. Então, assim, está na gavetinha, já saiu da gavetinha, está em cima das mesas. A gente está trabalhando nesses projetos para essa melhoria de infraestrutura física da biblioteca. Esse é um desafio. Outro desafio que a gente vem enfrentando é o avanço da tecnologia, né? Então, assim, hoje, milhares de recursos tecnológicos, milhares de fontes de informação, milhares de software. E, não estou nem falando do IA, que está por trás de todos eles, né? Porque, assim, eu acho que o IA, hoje a gente está... é o IA, a gente precisa aprender... Inteligência artificial está conosco há muito tempo, né? Há muito tempo, né? E ela já impactou minha geração e as novas gerações estão sendo impactadas por ela. Mas hoje, não pode mais se ver isso como um bicho-papão. Ela está em tudo, ela está no meu celular, né? Ela está num computador, ela está atrás de uma base de dados e ela veio para agregar. Isso. Só que ao mesmo tempo que ela veio para agregar, ela veio com uma velocidade que às vezes é meio difícil da gente acompanhar. Então você tem hoje um desafio grande que eu vejo para as bibliotecas, não é a IA, e sim você ter profissionais capacitados que consigam acompanhar o avanço que essa IA está trazendo, né? Hoje é como hoje acho que assim, todo mundo, quem não usou hoje o ChatGPT? Acho que quem não usou já explorou, né? Então assim, era algo que você fala assim, nossa, será que a gente vai saber mexer com isso? Ele vai acabar com nossos postos de trabalhos? Eu acho que a gente tem que aprender a agregar. Um dos projetos que a gente tem também junto com essa modernização, revitalização do espaço da biblioteca é trazer, ela está por trás, né? Autoatendimento, autodevolução,
né? Gestão de inventário automatizado, né? Aí você fala assim, mas isso é tecnologia, mas atrás dessa tecnologia está a inteligência artificial, né? Então hoje eu vejo que o que mais, assim, talvez assuste, mas a gente vai precisar correr atrás, é se capacitar nesses recursos informacionais que vieram para favorecer resultados de grandes massas de dados que levavam, né, horas para ser processado, hoje isso é feito em segundos, né? Mas eu falei assim, a IA já está aí faz tempo, ela já pegou essa carona, sentou do lado da janelinha e está fazendo assim para a gente tchau e falando, vem comigo, entendeu? Senão você não vai adiante. Muito bem, muito obrigado. Eu que agradeço, viu? Muito bem, meus amigos, minhas amigas, ponto final na edição de hoje do Conexões, agradecendo mais uma vez à chefe técnica da Biblioteca do Instituto de Física de São Carlos, da Universidade de São Paulo, Ana Mara Prado, por sua participação no programa. Mais uma vez, caso tenha sugestões de temas para este programa ou dúvidas, contacte connosco através do WhatsApp 16 98129 7026 ou pelo e-mail rcintra@gmail.com, que está aqui embaixo em rodapé. Por nossa parte é tudo. Tchau, foi um prazer. Programa Conexões. Sociedade, ciência, tecnologia e inovação em São Carlos e região.